Bem, essa semana a gente ainda está no resquício aí da Semana de Ciência e Tecnologia, tanto que daqui a pouco a nossa colunista, Dani Estevão, de Tecnologia e Futuro, vem falar sobre pesquisa, cientistas premiados aqui da nossa cidade. Mas antes eu vou soltar para vocês uma entrevista que eu fiz com o Diego, ele que é o Diego Nolasco, um cientista que tem pós-graduação pelo MIT, e vai falar como a ciência, como você colocar pesquisa no seu dia a dia, como você entender melhor ciência, faz toda a diferença na nossa sociedade, mas também nas nossas vidas particulares. Vamos ver. Aqui no Meta para Dois, a gente sempre está falando, né, sobre a importância de investir tanto como sociedade, mas também para todo indivíduo em inovação, em tecnologia, em pesquisa, conhecimento e ciência. Hoje eu tenho a honra de trazer aqui para essa mesa Diego Nolasco, ele que é um cientista sênior com habilidade em gerenciamento de projetos e que tem investido muito em pesquisa, inclusive com pós-doutorado em biofísica computacional pelo MIT, que é um dos maiores institutos, maiores universidade de pesquisa e inovação e tecnologia do mundo, lá nos Estados Unidos, em Massachusetts. Seja muito bem-vindo ao Mesa para Dois. Diego. É um prazer estar contigo aqui, Bárbara. Diego, a gente entende muitos profissionais que, mas minha área é arte, minha área é medicina, minha área é uma área que não tem diálogo muito, às vezes, com inovação, tecnologia, mas todo profissional hoje que quiser se colocar no mercado tem que estar entendendo que tem que investir em pesquisa, tem que entender melhor ciência, tem que entender melhor esse pensamento, né, que gera o pensamento científico como um todo. Eu digo que nem somente para se colocar no mercado, mas para que as pessoas tenham um controle maior a respeito da própria vida, é necessário que elas se engajem com a construção do futuro. Esperar que o futuro aconteça de maneira passiva gera uma certa angústia. E se você quer fugir dessa angústia, é preciso que você se comprometa com a construção do futuro. No meu entendimento, não há forma mais interessante de se comprometer com a construção desse futuro do que entendendo o valor que tem a ciência como alicerce para a inovação, para o empreendedorismo e para tudo de bom que a gente pode construir. Eu adoro isso, professor, que é a nossa crença de que um futuro vai chegar como se o futuro já tivesse escrito, já tivesse demarcado, e a gente entendeu o nosso papel, que a gente pode construir esse futuro, né? Nós somos responsáveis pela construção desse futuro, com base nas ações que a gente tem hoje, com base em tudo que a gente pode fazer também. Você usou bem a palavra crença, né? A gente acredita que o futuro ele acontece de maneira espontânea só porque o mundo gira, o universo evolui. Mas se você olha para um lado e para o outro, a gente está rodeado de tecnologias que a gente desconhece. E se a gente dedicasse tempo a entender essas tecnologias e a entender a base que sustenta cada uma dessas tecnologias? E se a gente dedicasse tempo a entender, por exemplo, como é que funcionam fármacos, como esses fármacos agem nas nossas células, como é que eles são úteis na construção, na edificação de uma vida melhor. Eu acho que isso ia fazer toda a diferença na vida de cada pessoa no mundo inteiro. Eu não estou falando só do brasileiro, não. Mas o brasileiro tem uma vantagem, né? A gente tem essa questão de criatividade muito forte. O brasileiro é interessante porque aqui nós não temos as melhores condições para fazer ciência, sabe? Então a gente meio que tem que se virar. Eu chamo isso de genialidade tupiniquim. A gente é criativo de uma forma muito específica. Quando eu cheguei lá no MIT, eu percebi que essa criatividade era uma das minhas maiores competências. Então fui colocando isso em prática, demonstrando para o pessoal que do meu jeito eu conseguia contribuir para os avanços tecnológicos que a gente estava buscando, e aí eu fiz e aconteci, foi muito bacana isso. E que habilidades você acha que a pessoa tem que desenvolver, tem que se preparar para se destacar nesse cenário, para criar esse interesse por ciência, por entender melhor como as coisas funcionam? Olha, eu gosto muito de pensar a respeito da competência, né? E a competência é a união do conhecimento, da habilidade e da atitude.
Quando você decide estudar qualquer assunto que seja, é muito interessante que você lute para ser autoconfiante. E essa autoconfiança, ela deriva da competência. E você só se torna competente quando você sabe bem a respeito daquilo que você estuda, quando você coloca em prática o seu conhecimento e desenvolve habilidade, e quando você chama a responsabilidade para si com atitude, dizendo, olha, toca para o pai que eu vou fazer, eu sei o que eu estou fazendo e eu sei como ajudar. Então, independente da área, eu gostaria de incentivar quem está nos ouvindo agora a construir competências. E como é que se constrói essas competências? Muito trabalho, muita dedicação e muito esforço. E hoje em dia existe uma tendência a acreditar que você pode cortar caminhos e pegar atalhos. E tem muita gente difundindo ideias que são meio esquisitas, sabe? Do tipo, eu fiquei rico sem ir à universidade, eu tenho esse resultado sem estudar. Eu entendo que tem gente que dá certo assim, mas se você olhar para a estatística, a maioria dos grandes empreendedores estudou de maneira muito dedicada ao seu tema, botou em prática, fez testes, se permitiu a falha, se deu tempo, buscou suporte, se deu novas oportunidades e finalmente, quando obteve êxito, celebrou e buscou reconhecimento. E é esse tipo de gente que a gente gosta de aplaudir. Então, eu gostaria de incentivar o nosso ouvinte hoje a se empoderar de maneira muito mais cuidadosa, responsável e sem buscar por atalhos. Adoro isso, não tem atalho, né? Não tem nada fácil. Assim, se construir, tem que construir com muita base mesmo. Para finalizar, eu adorei nas suas redes sociais, que é lá Diego Nolasco, você colocou 4 hábitos dos estudantes do MIT para turbinar a sua inteligência. Já que a gente está falando em desenvolver habilidades, me conta pra gente que hábitos são esses dos estudantes do MIT para turbinar a inteligência. Olha, o primeiro é definir um objetivo muito claro, sabe? O que você vai buscar, que tipo de conhecimento você vai construir. E depois você tem que entender que você não é um super-herói, sabe? Você tem que compartimentar esses conhecimentos, você tem que buscar estudar uma coisa de cada vez, né? Em seguida, você tem que construir o conhecimento como quem sobe os degraus de uma escada, sabe? Estuda o que é mais simples agora. Daí a pouco você estuda algo um pouquinho mais complicado e aí você vai tornando a sua vida mais completa de maneira paulatina, sabe? E por último, constrói analogias com o conhecimento que você acabou de construir e conhecimentos prévios, porque pode ser que o seu conhecimento falseie conhecimentos anteriores, mas pode ser também que o conhecimento que você acabou de construir seja falseado por por um conjunto de conhecimentos que já estão muito bem solidificados na nossa sociedade. Esse método é o que a gente chama de método científico. Ele foi proposto por René Descartes lá no livro O Discurso do Método, né? Então, é algo que a gente implementa de maneira ativa na universidade e eu vi isso sendo implementado de maneira prática lá no MIT. Que legal. Diego Nolasco, ele que sempre está falando sobre futuro, tecnologia, criatividade, inovação. Muito obrigada pela sua participação e a gente volta mais vezes com outros assuntos relacionados a esses temas. Muito obrigada. Eu agradeço demais, Bárbara. Até a próxima. Até a gente quem quiser saber mais sobre o Diego Nolasco, é Diego Nolasco no Instagram, no LinkedIn, tá super bem fácil de achar. Até mais.